Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Srila Prabhupada. Jai. Madhya Lila 4, serviço devocional de Srimad Ravendra Puri, verso 167. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Ei Mata Chandana Deya Pratyaha Gashiya Paraya Sevaka Sabha Ananda Kariya. Dessa maneira, Gopinata Ji foi suprido com polpa de sândalo moído diariamente. Os servos de Gopinata ficaram muito satisfeitos com isto. Pratyaha Chandana Paraya Javadhaila Anta Tathaya Ahila Purita Vad Pariyanta. A polpa de sândalo foi aplicada, assim, sobre o corpo de Gopinata, até que todo o estoque terminou. Madha Ravendra Puri permaneceu ali até aquele momento. Grishma Kala Antepuna Nilachale Gela Nilachale Chaturmasya Anandera Hila. No final do verão, Madha Ravendra Puri regressou a Jagannatha Puri, onde permaneceu com grande prazer durante todo o período de Chaturmasya. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. O período de Chaturmasya começa no mês Ashadha, junho-julho, a partir do dia de Ekadasi chamado Shayana Ekadashi, na quinzena da lua crescente. O período termina no mês de Kartika, outubro-novembro, no dia de Ekadasi conhecido como Uddhana Ekadashi, na quinzena da lua crescente. Este período de 4 meses é conhecido como Chaturmasya. Alguns Vaishnavas preferem observá-lo desde o dia da lua cheia de Ashadha até o dia da lua cheia de Kartika. Este é também um período de 4 meses calculado através dos meses lunares e também conhecido como Chaturmasya. Há outros ainda que observam Chaturmasya seguindo o período solar desde Shravana até Kartika. O período integral, quer lunar, quer solar, acontece durante a estação das chuvas. Todas as camadas da população devem observar Chaturmasya. Não faz diferença se alguém é grihasta ou sannyasi. A observância é obrigatória para todos os ashrams. O verdadeiro propósito que há por trás do voto observado durante estes 4 meses é diminuir a quantidade de gozos dos sentidos. Isto não é muito difícil. No mês de Shravana, não se deve comer espinafre. No mês de Bhadra, não se deve tomar iogurte. E no mês de Ashwina, não se deve beber leite. Não se deve comer peixe ou outros alimentos não vegetarianos durante o mês de Kartika. Dieta não vegetariana significa peixe e carne. Do mesmo modo, também consideram-se Masuradhau e Uradhau como não vegetarianos. Estes 2 dhaus contêm uma grande quantidade de proteína e alimentos ricos em proteína
são considerados não vegetarianos. Em suma, inclusive a soja, né? Em suma, durante os 4 meses do período de Chaturmasya, deve-se praticar abstinência de todo o alimento destinado ao gozo dos sentidos. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 5. Os semideuses recorrem à proteção divina. Verso 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vipashchitam pranamanodhyatmanam. Vipashchitam pranamanodyatmanam. Artendriya bhasam manidra avranam. Artendriya bhasam manidra avranam. Chayatapo jatrana gridha paksho. Jayatapo yatrana vida pasho. Tamaksharam kantri yugam vrajamahe. Tamaksharam kanti yugam rajamahe. Vipashchitam pranamanodhyatmanam. Vipashchitam pranamanodhyatmanam. Artendriyavasam anidram avranam. Artendriyavasam manidram avranam. Chayatapo yatrana grida paksho. Chayatapo yatrana grida paksho. Tam aksharam kam triyugam brajamane shamahe. Tamaksharam kantri yugam vrajamahe. Vipashchitam pranamanodhyatmanam. Vipashchitam pranamanodhyatmanam. Artendriya basam anidram avranam. Arthendriya bahasam manidram avranam. Jayatapo yatrana grida paksho. Chayatapo yatrana gridha paksho. Tam aksharam kantri yugam prajamahe. Tamaksharam kantri yugam vrajamani. Vipashchitam pranamanodhyatmanam. Arthendriya bhasam manidram avranam. Chayatapo yatrana gridra paksho. Tamaksharam kantri yugam vrajamahe. Tradução, vamos repetir, por favor. A Suprema Personalidade de Deus A Suprema Personalidade de Deus conhece de maneira direta Conhece de maneira direta e indireta e indireta como é que tudo, tudo, inclusive a força viva, inclusive a força viva, a mente,
a mente e a inteligência e a inteligência está funcionando sob seu controle. está funcionando sob seu controle. Ele é o iluminador de tudo Ele é o iluminador de tudo e não tem ignorância. e não tem ignorância. Ele não possui um corpo material Ele não possui um corpo material sujeito às reações de atividades anteriores. 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 E ele está livre Ele está livre da ignorância, da ignorância, manifesta como parcialidade manifesta como parcialidade e educação material. e educação material. Portanto, Portanto, refugio-me refugio-me nos pés e lótus do Senhor Supremo, nos pés e lótus do Senhor Supremo, que é eterno, que é eterno, onipenetrante onipenetrante e tão grande como o céu, e tão grande como o céu, e que em que, em 13 yugas, em 3 yugas, Satya, Satya, Treta Treta e Dwapara, e Dwapara, aparece com 6 opulências. aparecem com 6 opulências. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No começo do Srimad Bhagavatam, descreve-se a Suprema Personalidade de Deus da seguinte maneira: Jamadhyasya Jato, Anyaya, Itaratas, Chatershu Abhigyaya. O Senhor é a origem de todas as emanações e Ele conhece, direta e indiretamente, tudo o que se refere a todas as atividades que se realizam em sua criação. Portanto, o Senhor é aqui chamado de Vipashchitam. Vipashchitam, aquele que é pleno de todo o conhecimento, ou que conhece tudo. O Senhor é a alma suprema e conhece tudo acerca das entidades vivas e seus sentidos. A palavra Anidram, que significa sempre desperto e livre da ignorância, é muito importante neste verso. Como se afirma no Bhagavad Gita 15:15, Matai Smritir Dhyanam Apohanam Cha. É o Senhor que dá a todos inteligência e esquecimento. Existem milhões e milhões de entidades vivas e o Senhor lhes dá orientações. Portanto, Ele não tem tempo para dormir. E Ele nunca ignora nossas atividades. O Senhor é a testemunha de tudo. Ele vê o que estamos fazendo a cada momento. O Senhor não está coberto por um corpo resultante do karma. Nossos corpos são formados em consequência de nossos feitos passados. Kamana Daiva Netrena. Mas a Suprema Personalidade de Deus não possui corpo material e, portanto, Ele não tem avidya, ignorância. Ele não dorme, mas sempre está alerta e desperto. O Senhor Supremo é descrito como Tri-Yuga, porque embora tenha aparecido várias vezes em Satya Yuga, Treta Yuga e Dwapara Yuga, ao aparecer em Kali Yuga, ele jamais declarou ser a Suprema Personalidade de Deus. Krishna Varnam Tuisha Krishnam Sangopangastra Parshadam. Em Kali Yuga, o Senhor aparece como um devoto. Portanto, embora ele seja Krishna, ele, tal qual um devoto, canta o mantra Hare Krishna. Continuando, o Srimad Bhagavatam 11.5.32 recomenda Jadhyai Sankirtana Prayai Yayanti Hi Sumedasa.
Shri Chaitanya Mahaprabhu, cuja tez não é escura como a de Krishna, mas é Tvisha Krishna, dourada, é a suprema personalidade de Deus. Ele está acompanhado de associados tais como Nityananda, Advaita, Gadadhara e Shrivasa. Aqueles que são assás inteligentes adoram essa suprema personalidade de Deus, realizando o Sankirtana Jagya. Nesta encarnação, o Senhor Supremo apresenta-se como não sendo o Senhor Supremo e, portanto, ele é conhecido como Triyuga, e não Chaturayuga, Triyuga. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpati, Gopesha, Gopika Canta, Radha Canta, Namostute. Vipashchitan Pranamanodiatmanan, Arthendriya Bhasam Manidramavranam. Jayatapo Jatra Nagridra Paksho Tam Aksharam Kam Triyugam Vrajamahe. A Suprema Personalidade de Deus conhece de maneira direta e indireta como é que tudo, inclusive a força viva, a alma, a entidade viva, a mente, a central dos desejos, corpo sutil, e a inteligência, que também é material, mas deve ser espiritualizada para ela se tornar pura, transcendental. A mente material é subproduto, a inteligência material é subproduto da mente. A inteligência espiritual, Sodhya, é a manifestação da consciência da alma, essa inteligência pura. Krishna conhece tudo isso perfeitamente, como funciona, e quem busca a compreensão de Krishna também desenvolve conhecimento sobre o corpo grosseiro e sutil. Isso é se tornar o que Krishna falou que a alma tem que se tornar. Kshetragya, conhecedor do campo de ação, onde ela está, conhecedor do corpo grosseiro e corpo sutil. Porque ele é o conhecedor. Quanto mais alguém conhece as coisas, mais ele se assimila, se assemelha a Krishna. Depois nós vamos ouvir essa confirmação. Ele é o iluminador de tudo e não tem ignorância. Podemos ver que os devotos puros são assim. Conhecem tudo, iluminam tudo e não têm ignorância. São as grandes almas, o devoto puro. Qualquer alma, força viva, da entidade viva, do corpo material, que se torna um devoto puro, ele se torna um iluminador de tudo. Onde ele passa iluminando, que nem Krishna é. Ele desenvolve as qualidades de Krishna. Isso é o poder da devoção pura por Krishna. Porque quem tem devoção pura por Krishna é quem desenvolveu, por conhecer a pessoa suprema, amor puro por ele, completo por ele, devoção pura por ele. Ou seja, ação sempre para o prazer dele,
completamente inconsciente do corpo que está, completamente consciente de Krishna, consciência pura. Essa é a posição do devoto puro. Essa é a posição do devoto puro. Então, Krishna é o iluminador de tudo. E quem conhece Krishna, seus devotos puros, quem desenvolve conhecimento pleno de Krishna, por isso se tornou um devoto puro, ele também é um iluminador de tudo e de todos. Onde quer que ele passa erradicando a ignorância, emanando luz e acabando com a escuridão. Isso é o mestre espiritual, o devoto puro de Krishna. Que essas grandes almas, essas Nityasiddhas que vêm aqui para dar exemplo, que nem Krishna vem, não tem nada a ver com seus feitos passados, não está aqui nem para pagar por nada que fez o passado, nem para desfrutar pelo que fez o passado, está aqui simplesmente numa condição já liberada, como Krishna vive. Essas grandes almas que são raríssimas, quando são seguidas, elas fazem com que essas outras forças vivas, essas outras entidades vivas, se tornem como elas. Esse é um exemplo a ser seguido. É assim que o Acharya ilumina o mundo, como Krishna é o Acharya Supremo, Balarama, o mestre espiritual original que ilumina tudo. Então isso é sucessão discipular, é assim que funciona a coisa. Agora, essas almas, como as escrituras descrevem, são raríssimas. Não é fácil encontrar um devoto puro de Krishna, mas não é nada fácil. Moscas brancas, manga de colete, a coisa mais rara é encontrar um devoto puro de Krishna. E quando a gente tem essa misericórdia sem causa, incomensurável, de ter contato com o devoto puro de Krishna, a gente deve valorizar isso ao máximo. Nada pode ser mais valioso do que isso para nós. Nada. A gente não pode colocar nada acima disso. Nada. Por quê? Porque é com essas almas liberadas que a gente vai trilhar o caminho da liberação, aprender a se liberar e se liberar. É com essas almas que têm as qualidades de Krishna muito evidentes no seu caráter, que nós vamos aprender a desenvolver essas qualidades espirituais, transcendentar essas qualidades de Krishna, purificar não só o corpo grosseiro, mas até o sutil, a mente, a inteligência, o ego falso e a consciência contaminada, que faz parte do corpo sutil. Então a ação de Krishna é a ação do seu devoto, Bhagavata, e o Mahabhagavata, que é o devoto, Bhagavan e o Mahabhagavata, não são diferentes. Não são diferentes. Krishna falou, Mahatmanastu Mampartha. Mahatmanastu Mampartha. Essas grandes almas aí que nunca caem em ilusão, daí vem para Kriti Mashrita. Estão sempre protegidas por minha energia interna. Minha energia interna é Srimati Radharani. É o serviço devocional personificado. Estão sempre protegidas pelo serviço devocional. Esses são os pés de lótus de Krishna. Kanti Samohini Para. Srimati Radharani é a primordial energia interna de Krishna. Energia do prazer de Krishna. É nessa energia que essas almas liberadas vivem absortas. Por isso essas grandes almas, Mahatmanastu Mampartha, Krishna falando para Arjuna, essas grandes almas, daí vem para Kriti Mashrita, que vivem absortas em serviço devocional a mim, espontaneamente, amoroso a mim, porque querem me satisfazer, porque entendem que eu devo ser satisfeito. Essas grandes almas que vivem protegidas e nunca caem em ilusão, porque estão sempre ocupadas em serviço devocional, sem nenhuma hesitação, sem nenhum hiato, sem
parar. Essas grandes almas prestam serviço devocional a mim espontaneamente, por compreensão. E quando elas estão aqui nesse mundo, qualquer alma que trilhar o caminho delas, se trilhar o caminho dessas almas que são o somatório de todas as boas qualidades dos semideuses, todas as boas qualidades dos piedosos, dos semideuses, estão presentes nessas grandes almas, nesses acharyas. Acharyamam, Vijnanayana, Vamanita Kariti, Namachabudya Suyeta, Sarvadeva Mayoguru. Sarvadeva Mayoguru. Eles são o somatório de todas as qualidades dos semideuses, esses acharyas, esses devotos exemplares. Tanto o liberado, quanto aqueles que estão trilhando o caminho da liberação e se tornando perfeitos como os liberados, como as almas liberadas, como o mestre espiritual, o Acharya perfeito. Tanto é que Krishna falou, nesse verso, fala isso. O Acharyamam Vijnanayana, Navamaneta Kariti. O Acharya nunca pode ser visto como uma pessoa comum, como eu não posso nunca ser visto como uma pessoa comum, porque não sou. Saiba que o Acharya sou eu mesmo, Krishna fala nesse verso. Aí a gente fica assustado quando a gente ouve dizer que, porque Prabhupada às vezes dormia 2 horas por noite ou menos para traduzir todos os livros, para aprontar toda a obra literária dele com a intenção de salvar o mundo. Prabhupada se dedicou assim, como o George Harrison mesmo, ficou impressionado com isso. Ele faz um depoimento, ele olha e fala assim, espantado, meu Deus, esse homem não é desse mundo. Como pode virar à noite assim, traduzindo, sem parar, do sânscrito para o inglês, e assim, já nessa idade, meu Deus, esse homem não é desse mundo. Ele falou isso, ele exclamou assim, George Harrison, e não é mesmo, é do mundo espiritual. Então talvez a gente possa achar que seja um exagero, porque o Senhor Brahma continuou falando, como estamos falando aqui, ele é o iluminador de tudo, e não tem ignorância. Ele, Krishna, e o devoto puro de Krishna não é diferente. Bhajanti Ananya Manaso, Gyatva Bhutadin Aviyayam. Krishna falou, por que essas almas me prestam serviço devocional assim, de maneira resoluta e sem pestanejar, e só fazem isso? Porque eles me conhecem como aquele que é infalível, insubstituível, inexorável, a única pessoa a ser buscada. Eles têm esse conhecimento, por isso Bhajanti Ananya Manaso, por isso eles ocupam a mente, fixam a mente em me adorar, só vivem para isso, pensando, sentindo e querendo relação comigo, porque essas são as funções da mente, pensar, sentir e desejar. Pensa, sente e deseja o melhor para Krishna. Essa é a função do devoto puro. Por que ele faz isso? E do seguidor do devoto puro, do devoto fiel. Por quê? Porque ele é consciente, ele tem conhecimento. Gyatva Bhutadin Aviyaya. Que dentre todas as entidades vivas que nascem, Gyatva Bhutadin Aviyaya, que dentre essas almas eternas que estão em corpos materiais temporários, Krishna é a alma suprema. E não é temporário. Não é falível. A via é infalível. Por isso, esses devotos, por conhecimento, não tem nenhuma dúvida em se render a Krishna. Por isso que essas almas, a gente fala, uma Gyana, Timirandasya, Gyana, Jana, Shalakaya, Chakshu, Umilitan, Jena, Tajmai, Shri, Gurave, Namaha, que nós, como almas condicionadas, Nityabadas, tivemos os olhos abertos pelo vidente da verdade. Por quem tem esse conhecimento. Então esse verso fala assim, na mais escura ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento, com a luz do conhecimento. Portanto, me rendo a ele, presto reverências a ele.
Isso é compreensão. E assim a gente não duvida nunca das palavras do mestre espiritual. E não hesita em seguir as ordens do mestre espiritual, porque a gente também quer, Bhajante Ananya Manasso, permanecer fixo, com a mente fixa, nos pés de lótus de Krishna, adorando Krishna, Bhajanti, por conhecimento. Não por sentimentalismo, nem por forçação de barra, não porque está sendo empurrado, está sendo obrigado, não. Espontaneamente. Então, ele não possui um corpo material sujeito às reações e atividades anteriores. Krishna, o Sr. Brahma está falando. E ele está livre da ignorância manifesta como parcialidade e educação material. O mestre espiritual, liberado, idem. Tudo igual aí, tudo igual. Portanto, refugio-me nos pés de lótus do Senhor Supremo, que é eterno, onipenetrante e tão grande como o céu, e que em 3 yugas, Satya, Treta e Dwapara, aparece com 6 opulências. Aí a gente fica assustado quando o Prabhupada fala aqui no significado. A personalidade de Deus não possui corpo material e, portanto, ele não tem avidya, ignorância. Sono é sinônimo de ignorância, avidya. A alma não dorme. Quando nós dormimos, por exemplo, qual é o órgão do corpo que continua ativo? Se o coração parar, parou tudo. Por quê? Porque é no coração que a alma está. É no coração que a super-alma está. Os sentidos todos ficam latentes. A consciência fica latente. O coração está ali acordado, pulsando. Krishna está ali acordado. A alma não dorme. A alma não precisa dormir. Quem precisa dormir é o corpo material. Então quem está vivendo Drishtaeva Atmanishwari fixo como alma, não tem esse sono todo que a alma em ignorância tem, não. Não tem. Então, ele não dorme. Krishna não dorme. A alma não dorme. Os devotos muito empenhados na missão do Sr. Chaitanya não dormem quase. Prabhupada não dormia quase. Porque não tem influência de ignorância. Quanto mais fixo em transcendência, menos necessidades corpóreas, que são necessidades em ignorância. Então não é nenhuma novidade isso, que Prabhupada ficava, como eu falei, que o George Harris assustou, via ele virar à noite traduzindo. A gente olha assim, para a gente é desconcertante. Nossa, como? Não dá. Eu já estaria caindo pelas tabelas, não ia dar. Né? Mas quem está completamente transcendental a esse corpo, está completamente indiferente a Haranidrabhaya Maitunancha, comer, dormir, se acasalar e se defender. Completamente, transcendeu isso. Transcendeu. Isso é natural para esse corpo material, temporário e miserável. Isso é natural para os animais. E nós devemos, cada vez mais, irmos nos afastando do comportamento animalesco e irmos desenvolvendo o comportamento de seres humanos de verdade, seres humanos de primeira classe, seres humanos que estão fixos como almas. Então essa é a primeira parte da história aqui. A segunda é que nós sabemos, Satya, Treta e Dwapara são a era do ouro, da prata e do cobre. Krishna aparece com diferentes cores, diferentes maneiras, fazendo diferentes atividades dessas eras, por isso ele também é conhecido como Triyuga, ele aparece nas 3 yugas. E por que só Triyuga? Triyuga Avatar.
Porque embora seja o próprio Krishna que veio na Kali Yuga para nos mostrar, nos ensinar tudo isso, nos dá o exemplo de como tornarmos-nos devotos puros de Krishna, através do seu movimento de Sankirtan, embasado no poder do seu santo nome nessa era, que na era de Kali, quem faz tudo é o santo nome de Krishna. Tudo. O Sr. Chaitanya falou, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo Nastyeva, 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 Gatira, Anyataha. Nessa era não tem outra salvação a não ser cantar o santo nome. Não tem outro processo que dê certo a não ser o processo de Harinama Sankirtana, cantar o santo nome. E embora sendo ele o próprio Krishna, Krishnavarna, Krishna, ele não veio com tez morena, escura, ele veio com tez dourada porque estava no humor de Shrimati Radharani, apresentando o que há de mais elevado nesse mundo, o humor de Madhurya Rasa com Krishna, o relacionamento conjugal com Deus. Então, o Sr. Chaitanya veio, embora seja o próprio Krishna mesmo presente aqui, não contou essa era como uma encarnação de Krishna, porque ele veio como um devoto de Krishna. Ele veio mostrar. Aliás, quando falavam Shri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor é a suprema personalidade de Deus, ele colocava as mãos nos ouvidos, ele não queria ouvir isso. Embora todos os acharyas reconhecessem, embora todos os seus associados soubessem que, sim, aqui está Krishnavarna, Trisha Krishna, Sangopangastra, Parsha, Danjagya, Sankirtana, Prayai, Jajantihi, Sumedasa. Aqui está a suprema personalidade de Deus, Panchatattva, Atmakam Krishna, essas 5 verdades numa só, Panchatattva, Atmakam Krishna. Panchatattva, Atmakam Krishna. As 5 verdades numa pessoa só, o Sr. Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, Bhaktarupa Swarupakam, que veio como Bhaktarupa na forma do devoto, se expandiu ele que é Krishna como Balarama Swarupa, na forma do devoto, Nityananda, Swarupakam, Bhaktavatara, apareceu como a encarnação desse devoto, Advaita Acharya, Chaitanya, Nityananda, Advaita Acharya. E também na forma da sua potência interna, Shrimati Radharani, Rukmini, Gadadhara. E junto, presente também, um representante de todos nós, entidades vivas comuns, as Vibhinanshas, as almas condicionadas. Gadadhara, a sua potência interna, e Shrivasa Pandita, a sua energia marginal, a sua energia, a alma espiritual, como todos nós. São as 5 verdades numa só, o Panchatattva. Então, como o propósito do Sr. Chaitanya nessa era foi esse, ele não ficou reconhecido como uma encarnação de Krishna, não, uma encarnação do devoto de Krishna. Na forma do devoto, Bhaktarupa, que manifestou o devoto, Swarupa, que encarnou como devoto, Mahavishnu, Bhaktavatara. É isso. Essa é a explicação do Panchatattva que está aqui. E deu o processo para todos nós alcançarmos a perfeição nessa era, explicando que quem for inteligente de verdade, Sumedasa, quem tiver verdadeira lucidez nessa era, vai comprar essa ideia aí. Krishna está presente dessa maneira como Panchatattva nessa era, e eu vou executar o que esse Panchatattva mandou fazer como um processo para a autorrealização. Jagya Sankirtana Prayai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare,
querer, não só vou cantar para o meu próprio bem, como vou querer que todos cantem para o bem de todos. Vou espalhar as glórias do Santo Nome como um processo para autorização nessa era. E adiante isso, Medassá, isso prova que somos subedassás, inteligentes, e não malucos com medassás, débeis. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada aqui! Jai Srila Prabhupada.